O sol de Sonora não dá trégua. Cai como chumbo derretido sobre o deserto. Sobre os cactos saguaro, que erguem os braços para o céu, como se implorassem por uma misericórdia que nunca chega. Há caminhos neste deserto que não aparecem nos mapas. Trilhas de poeira e esquecimento que engoliram os segredos. Se conduzir o suficiente para norte de Uris, longe de qualquer vestígio de civilização, poderá encontrar uma dessas estradas. Um desvio sem sinalização. Um sussurro na paisagem. E se o seguir, se atrever a desafiar o silêncio e o calor, chegará a um rancho. Um rancho que também não existe em nenhum mapa. É o linhagem escondido. A linhagem escondida. As paredes são altas, de adobe velho e rachado, como a pele de um ancião que viu demais. Não há janelas que deem para o exterior. Apenas um portão de ferro maciço, enferrujado por décadas de sol e isolamento. Os poucos que vivem nas redondezas, a quilômetros de distância, falam em sussurros. Contam histórias. Lendas de uma família que não se mistura. Os de la Garza. Dizem que o sangue dessa família é diferente. Puro, afirmam alguns. Amaldiçoado, sussurram outros. Contam que as mulheres daquela fazenda nunca saem. Nascem, crescem e morrem atrás daquelas paredes. E que os seus maridos sempre têm o mesmo sangue. Primos casando-se com primas, repetidamente, geração após geração. Uma lei imposta por uma matriarca de vontade inquebrantável. Uma mulher que decidiu selar a sua linhagem ao mundo para protegê-la, para mantê-la imaculada. O resultado foi um inferno privado, um jardim de segredos genéticos e tragédias silenciosas. Um horror que cresceu na escuridão, alimentado pelo dogma e pelo medo. Eu sou Mateo Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Esta não é uma história fácil de ouvir. Não há heróis claros, nem vilões caricatos. Só há vítimas. E um sistema que preferiu olhar para o outro lado, se acredita que estas histórias devem ser contadas. Se você sente que o silêncio é cúmplice do horror, então fique, inscreva-se, faça parte desta comunidade. Porque cada visualização, cada comentário, é uma luz na escuridão. Um grito que quebra o silêncio. A história começa não no rancho, mas a centenas de quilômetros de distância. Numa redação barulhenta em Hermosillo. Lá trabalhava Santiago. Um jovem jornalista de 25 anos. Ele estava farto. Farto de escrever sobre inaugurações de shopping centers. Sobre os discursos vazios dos políticos locais. Ele procurava algo real. Algo que importasse. Ele não sabia que estava prestes a encontrá-lo. Numa tarde de terça-feira, ele encontrou um envelope em sua mesa, sem remetente. O seu nome, Santiago Mendoza, estava escrito com uma caligrafia trêmula. Dentro havia apenas uma folha de caderno, arrancada. E nela, uma única frase. Em El Linhagem Escondido, as meninas não têm futuro. Santiago sentiu um arrepio. O nome da fazenda lhe era familiar. Uma daquelas lendas locais que os velhos contam para assustar as crianças. Ele descartou-a como uma piada. Uma piada de mau gosto. Mas não deitou fora o bilhete. Guardou-o no bolso do casaco. Naquela noite, não conseguiu dormir. A frase ressoava na sua cabeça. As meninas não têm futuro. Havia um desespero nessas palavras. Um grito de socorro preso na tinta azul. No dia seguinte, mostrou o bilhete ao seu editor. Um homem cínico e cansado. O editor olhou para ela por cima dos óculos. Soltou uma risada seca. A linhagem oculta? Esse conto de terror? Santiago, por favor. Temos uma economia para cobrir. Deixe os fantasmas de lado. Devolveu-lhe o papel. Concentre-se em notícias reais, rapaz. Santiago sentiu uma pontada de frustração, de raiva.
Mas, por baixo, outra coisa. Uma faísca. O instinto que todo bom jornalista conhece. A sensação de que há algo mais, algo podre sob a superfície. Ele decidiu investigar por conta própria, depois do trabalho, no seu tempo livre. Começou nos arquivos municipais. Poeira e papel. O cheiro do tempo esquecido. Procurou registros de propriedade. Encontrou. Rancho El Linaje Escondido. Propriedade da família de la Garza, desde o final do século XIX. Um vasto terreno no meio do nada. Isolado. Perfeito para guardar segredos. Depois procurou registros de nascimento. Procurou nas aldeias próximas ao rancho. Nada. Nenhum nascimento registrado com o sobrenome de la Garza nos últimos 50 anos. Impossível. Uma família não simplesmente deixa de nascer. Procurou registros escolares. Nada. As crianças de la Garza não iam à escola. Não existiam para o sistema educacional. Procurou registros médicos. Nenhuma visita ao hospital. Nenhuma consulta médica. Era como se fossem fantasmas. Uma família inteira vivendo fora da rede. Fora da vista de todos. Santiago sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso já não era uma lenda. Era uma anomalia. Um buraco negro nos registros do Estado. Ele continuou a investigar. Revisou arquivos policiais, décadas de relatórios, e então viu. Um relatório de 1998. 20 anos atrás. Caso de pessoa desaparecida. Uma jovem de 16 anos encontrada na Estrada Federal. Desorientada. Desnutrida. Seu nome: Isabel de la Garza. Endereço: Rancho El Linaje Escondido. O relatório era breve. Quase negligente. A menor foi devolvida à sua família. A matriarca, Elvira de la Garza, afirma que a jovem é mentalmente instável e propensa a fantasias. Caso encerrado. Caso encerrado. Duas palavras que selaram um destino. O sistema encontrou uma menina que fugia de algo e devolveu-a diretamente à fonte do seu terror. Sem perguntas, sem investigação. Santiago sentiu um nó no estômago. Isabel. O que aconteceu com ela? O que ela viu? O que ela sabia? Por que ela fugiu? Ele sabia o que tinha que fazer. Tinha que ir até lá. Pediu uma semana de férias. Mentiu para o seu editor, disse que iria visitar a família. Encheu o tanque do seu velho sedã. Levou uma garrafa de água, um caderno e uma câmera. E começou a dirigir para o norte. O asfalto se transformou em terra. A terra se transformou em pó. O sinal do seu celular desapareceu. O mundo moderno desapareceu no espelho retrovisor. O calor era sufocante. O ar vibrava sobre o capô do carro. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo barulho dos pneus sobre o cascalho. Sentia-se como se estivesse a entrar noutra dimensão. Um lugar onde o tempo tinha parado. E então, viu-o. O portão de ferro, enferrujado, imponente. A linhagem escondida. Não havia campainha. Não havia forma de anunciar a sua chegada. Apenas uma corrente grossa e um cadeado do tamanho de um punho. Santiago saiu do carro. O calor atingiu-o como uma parede física. O silêncio era tão profundo que os seus ouvidos zumbiam. Aproximou-se do portão. O metal estava quente ao toque. Olhou através dos barrotes. Não viu nada. Apenas um caminho de terra que se perdia entre árvores secas. Nenhum som de vida, nem animais, nem pessoas. Mas sentia que o observavam. Uma sensação primitiva. A certeza de que olhos invisíveis acompanhavam cada um dos seus movimentos a partir da escuridão da casa, em algum lugar no final daquela estrada. O seu coração batia forte. O suor escorria pela sua testa. O que estava a fazer ali?
Era jornalista, não explorador. Aquilo era loucura. Estava prestes a dar meia volta. De voltar para a segurança de Hermosilo. De esquecer a nota, o relatório policial, o rancho. Mas então pensou em Isabel. A menina de 16 anos devolvida a este lugar. Pensou na frase escrita no papel. As meninas não têm futuro. Gritou. Olá, está alguém aí? A sua voz soou fraca, absorvida pelo vasto silêncio. Nada. Gritou novamente mais alto. Sou jornalista. Venho de Hermosilo. Silêncio. 1 minuto, 2 minutos. Quando estava prestes a desistir, ouviu um som. O rangido metálico de uma fechadura. Lento. Pesado. O portão abriu-se ligeiramente. Uma mulher apareceu na abertura. Era velha, mas não frágil. As suas costas eram retas como uma vara. Seu cabelo, completamente branco, estava preso num coque severo. Seus olhos eram negros e penetrantes. Poços de escuridão num rosto sulcado por rugas. Era Elvira de la Garza, a matriarca. Ela o olhou de cima a baixo. Seu olhar não era hostil. Era algo pior. Era um olhar de avaliação. Como um entomologista examinando um inseto. O que você quer? Disse ela. A sua voz era como o atrito da areia seca. Santiago engoliu em seco. O medo tinha-lhe secado a boca. O meu nome é Santiago Mendoza. Sou jornalista. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a história da sua família. Uma resposta ensaiada. Agora parecia estúpida. Elvira não pestanejou. Um leve sorriso, ou se é que se podia chamar assim, curvou os seus lábios finos. A história da minha família não está à venda, jovem. Não vim comprá-la, respondeu Santiago, surpreendido com a sua própria coragem. Vim ouvi-la. A matriarca estudou-o por um longo momento. O sol batia forte. Santiago sentia o suor escorrer pelas suas costas. Ele pensou que ela iria fechar o portão na sua cara. Mas em vez disso, Elvira abriu mais a porta. Entre, disse ela. Mas saiba uma coisa. A curiosidade é uma sede perigosa no deserto. Santiago entrou. O portão fechou-se atrás dele com um baque surdo e definitivo. O som de uma armadilha a fechar-se. O mundo exterior tinha desaparecido. O caminho conduzia a uma casa grande. Uma fazenda de estilo antigo. Robusta, silenciosa. As janelas estavam cobertas com pesadas persianas de madeira. O ar era pesado, carregado de algo, de tristeza, de segredos. Na varanda, sentadas em cadeiras de balanço, havia 3 mulheres. Eram jovens, talvez entre 20 e 30 anos. Vestiam-se de forma semelhante, com vestidos simples e longos, de cores suaves. Os seus cabelos escuros estavam trançados. Mas o que gelou o sangue de Santiago foram os seus olhos. Estavam vazios. Olhavam para a frente, sem ver nada. Balançavam-se lentamente, num ritmo monótono e sem vida. Não reagiram à sua chegada. Não olharam para ele. Eram como bonecas de porcelana esquecidas num sótão, lindas e quebradas. As minhas netas, disse Elvira, seguindo o seu olhar. Não havia orgulho na sua voz, apenas uma constatação. Santiago sentiu um nó de pavor na garganta. Eram elas, as meninas que não tinham futuro. Elvira guiou-o para dentro. A casa era escura e fresca. Cheirava a madeira velha, ervas secas e algo mais. A confinamento. Os móveis eram antigos e pesados. Tudo estava impecavelmente limpo, organizado. Uma ordem opressiva. Ela levou-o para uma sala de estar. Indicou-lhe que se sentasse numa poltrona rígida. Ela sentou-se à sua frente, os seus olhos negros fixos nele. Você não é o primeiro a vir bisbilhotar, disse ela calmamente. Há muitos anos, veio um homem do governo. Fez perguntas,
Saiu de mãos vazias. Fez uma pausa. Este lugar tem uma maneira de guardar os seus segredos. Que segredos? Ousou perguntar Santiago. Elvira sorriu novamente com aquele sorriso sem alegria. Os que nos mantêm puros. Os que nos protegem do mundo doente lá fora. Ela apontou vagamente na direção do portão. Um mundo de sangue misturado, de fraqueza, de pecado. A sua voz ficou carregada de uma convicção febril. Aqui, o sangue é forte. O sangue é sagrado. E fazemos o que for necessário para protegê-lo. Naquele momento, uma das jovens da varanda entrou na sala. Ela movia-se com uma lentidão estranha, quase como se estivesse a andar debaixo de água. Trazia uma bandeja com 2 copos de água. Quando se aproximou, Santiago pôde vê-la com mais clareza. Ela tinha um rosto bonito, com traços finos. Mas o seu olhar estava perdido. E no lado esquerdo do rosto, logo abaixo do olho, havia uma cicatriz fina e branca, como a marca de uma lágrima que tivesse solidificado. Ela deixou a bandeja em uma mesinha entre eles. As mãos tremiam levemente. Não olhou para Santiago. Não olhou para a avó. Obrigada, Sofia, disse Elvira suavemente. A jovem, Sofia, acenou com a cabeça sem falar e saiu do quarto com a mesma lentidão fantasmagórica. Santiago ficou olhando para o copo de água. A sua sede tinha desaparecido. Agora sentia um frio profundo. Um frio que não tinha nada a ver com a temperatura da casa. Você falou em proteger o sangue, disse Santiago, forçando-se a falar. A que se refere? Elvira pegou no copo e bebeu um gole. Observou-o por cima da borda do copo. Significa que a nossa família não se contamina. Os filhos dos meus filhos casam com as filhas das minhas filhas. E assim tem sido. E assim será. Ela disse isso com a naturalidade de quem comenta o tempo, como se fosse a lei mais lógica do universo. O horror da situação atingiu Santiago com força física. Não era uma metáfora. Não era um exagero. Era real. Ele estava sentado diante da arquiteta de um pesadelo geracional. Uma mulher que tinha transformado o seu lar numa prisão genética. As suas filhas, as suas netas, obrigadas a uma vida de incesto. Ele sentiu náuseas. Um sabor metálico na boca. O sabor do medo. Olhou à sua volta. As paredes pareciam fechar-se sobre ele. O ar parecia denso, difícil de respirar. Tinha de sair dali. Mas sabia que não podia ir embora. Ainda não. Não sem compreender. Não sem encontrar uma maneira de impedir isso. E as suas filhas, as suas netas, concordam com isso? Perguntou, embora já soubesse a resposta. A pergunta pareceu divertir Elvira. O acordo não é necessário quando se trata da vontade de Deus e da pureza do sangue, respondeu ela. Elas entendem o seu dever. São ensinadas desde que nascem. Santiago pensou no olhar vazio das mulheres na varanda. Aquilo não era compreensão. Era anulação, a erradicação sistemática da alma. Uma delas não concordou, disse Santiago, a voz pouco mais que um sussurro. Isabel. O nome pairou no ar denso da sala. Pela primeira vez, a compostura de Elvira se abalou. Uma sombra cruzou seus olhos. Um lampejo de fúria gelada. Isabel era fraca. Sussurrou ela. Estava contaminada por ideias do exterior. Tivemos que corrigi-la. Corrigi-la? Repetiu Santiago. O que fizeram com ela? Elvira pousou o copo sobre a mesa com um golpe seco. O que era necessário? Disse ela, com a voz cortante como uma faca. Senhor Mendoza, acho que esta conversa chegou ao fim. A sua curiosidade foi saciada.
Agora, vá embora. Ela levantou-se. A entrevista tinha terminado. Mas Santiago sabia que a história estava apenas a começar. Ao levantar-se, os seus olhos fixaram-se num detalhe que não tinha notado antes. Numa das paredes, havia uma série de retratos pintados. Retratos de mulheres jovens. Todas com o mesmo cabelo escuro e as mesmas feições delicadas, as noivas da linhagem. E em todos os retratos, os artistas tinham pintado os seus olhos. Mas não eram olhos normais, eram vazios, brancos, sem pupilas, como se o pintor soubesse que a alma por trás daqueles rostos já não existia. O terror apoderou-se dele, um terror puro e visceral. Compreendeu que não estava numa casa, estava num mausoléu, um mausoléu para os vivos. Elvira acompanhou-o até ao portão. Cada passo dela era deliberado, firme, como se estivesse a medir a terra que lhe pertencia. Santiago sentia o seu olhar fixo na sua nuca. Não se atreveu a olhar para trás, para as mulheres do alpendre, para os retratos com olhos vazios. Quando chegaram ao portão, Sofia estava lá. A jovem com a cicatriz em forma de lágrima. Estava a varrer o pó com uma vassoura de palha. Os seus movimentos eram lentos, ausentes. Um autômato a cumprir uma tarefa sem sentido. Elvira abriu o cadeado. O rangido do metal foi o som mais doce que Santiago tinha ouvido na vida. O som da liberdade. Não volte por aqui, Sr. Mendoza, disse Elvira. Não era uma ameaça, era uma ordem. O seu mundo e o meu não devem se cruzar. Santiago saiu sem dizer uma palavra. Justamente quando o pesado portão começava a fechar, Sofia, a jovem autômata, tropeçou. Ou fingiu tropeçar. A vassoura caiu com um baque surdo. Ela caiu de joelhos, a centímetros dos pés de Santiago. Inútil, sibilou Elvira do outro lado do portão. Santiago, por puro instinto, abaixou-se para ajudá-la. Está bem? Perguntou ele. Ela não olhou para ele. Manteve a cabeça baixa. Mas enquanto ele a ajudava a levantar-se, os dedos dela roçaram os dele. Estavam frios. Frios como o gelo. E nesse breve contato, ele sentiu algo. Um pequeno objeto de papel, dobrado até ficar minúsculo, pressionado contra a sua palma. Foi um instante. Menos de um segundo. Então ela afastou-se, pegou na vassoura e retirou-se para dentro de casa sem olhar para trás. O portão fechou-se com um estrondo final. O cadeado clicou. Ele estava de fora. Santiago ficou imóvel por um momento. O coração batia forte contra as costelas. Olhou para a mão fechada. Podia sentir o pequeno papel dentro dela. Um segredo. Uma brasa no meio de um inferno gelado. Correu para o carro. Ligou o motor. Não olhou para trás. Conduziu vários quilômetros, até que a quinta fosse apenas uma má recordação no espelho retrovisor. Então, parou à beira da estrada poeirenta. As suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a palma. O papel era um pedaço arrancado de um guardanapo. Dobrado várias vezes. Com cuidado, desdobrou-o. Dentro havia 2 palavras, escritas com uma letra infantil e desesperada. O poço. Abaixo das palavras, havia um desenho desajeitado. Um círculo. E ao lado dele, uma árvore com um galho partido apontando para baixo. O poço. Santiago sentiu o ar escapar dos pulmões. Era uma mensagem. Um mapa. Um pedido de socorro do outro lado da sepultura. Porque era isso que aquela cabana era. Uma sepultura. A noite começava a cair sobre o deserto. O céu tingia-se de laranjas e púrpuras violentos. Ele tinha que voltar. Não podia entrar. Mas a mensagem não apontava para dentro. Apontava para algo lá fora. Ou no perímetro.
Conduziu de volta, mas parou a 1 quilômetro da cabana. Apagou os faróis. Deixou o carro escondido atrás de algumas rochas. Fez o resto do caminho a pé. A escuridão no deserto é total, absoluta. Só tinha a luz do seu telemóvel, um farol insignificante contra um oceano de escuridão. Caminhou pelo perímetro da fazenda, seguindo a cerca de arame farpado que se estendia além dos muros de adobe. Quilômetro após quilômetro. Os sons do deserto o envolviam. O ulular de uma coruja, o sussurro do vento. Cada sombra parecia uma ameaça. Ele procurava a árvore com o galho quebrado. Levou quase 2 horas. E então, ele a viu. Uma velha árvore de algaroba retorcida. Um dos seus galhos principais estava partido por um raio e apontava diretamente para o chão, como um dedo acusador. Santiago seguiu a direção do galho. Ele avançou cerca de 20 metros entre o mato. E lá estava ela, escondida sob arbustos e ervas secas, uma estrutura circular de pedra, coberta por tábuas de madeira pesadas e podres. O poço. O seu coração parou. O ar ficou frio. Ele estava no lugar certo. Com um esforço imenso, retirou as tábuas. A madeira rangeu, protestando. Um cheiro nauseabundo surgiu da escuridão. Um cheiro de umidade estagnada, de podridão, de morte. Apontou a luz do seu telemóvel para o interior. O poço não era profundo, talvez 10 metros. Estava seco. O fundo estava coberto de lixo e folhas. E mais alguma coisa. No início, não conseguiu distinguir bem. Parecia um monte de trapos. Mas ao focar a luz, viu os ossos. Pequenos. Ossos de animais, talvez. Mas entre eles, havia algo que não pertencia ali. Uma caixa de metal enferrujada. O terror e a curiosidade lutavam dentro dele. Ele não podia descer, mas precisava saber o que havia naquela caixa. Voltou para o carro. Encontrou uma corda de reboque no porta-malas. Voltou para o poço. Amarrou a corda ao tronco da árvore e, engolindo saliva, começou a descer para a escuridão fétida. Cada metro era uma agonia. O cheiro ficava mais forte, o frio mais intenso. Finalmente seus pés tocaram o fundo. A luz do seu telemóvel tremia. Iluminava uma cena macabra. Ossos de cães, de coiotes, e a caixa. Estava fechada, mas sem cadeado. Ele a levantou. Era pesada. Subiu novamente com o coração na boca. Uma vez fora, longe do fedor do poço, sentou-se no chão empoeirado e abriu a caixa. Dentro, envolto num pano que já fora branco, havia um diário. Um diário de capa dura e azul. E na primeira página, com a mesma letra infantil da mensagem, estava escrito um nome. Isabel de la Garza. Santiago abriu o diário com as mãos trêmulas. As páginas estavam cheias de uma caligrafia apertada. A história secreta de El Linaje escondido. A voz da menina que se atreveu a fugir. Ele leu durante horas, à luz do seu telemóvel. Cada palavra era um golpe. Cada frase, uma janela para o inferno. 15 de maio de 1996. Hoje fiz 14 anos. A avó Elvira disse-me que em breve serei mulher. E que o meu primo Ricardo será meu marido. Eu disse-lhe que não. Que o Ricardo me dá medo. Ela trancou-me no quarto escuro. Diz que devo purificar os meus pensamentos. Santiago sentiu uma onda de frio. A normalidade com que a menina escrevia sobre o horror era o mais assustador. 3 de setembro de 1996. A mamãe chora à noite. Eu a ouço através da parede. Ela também se casou com o primo, o meu pai. Às vezes, quando a avó não está olhando, ela me diz que o mundo lá fora é grande. Que existem outras cores, outros homens. Depois, ela assusta-se e pede-me para esquecer.
que é pecado pensar assim. O diário descrevia a vida no rancho, uma rotina rígida, orações, tarefas domésticas, lições ministradas por Elvira, lições sobre a pureza do sangue, sobre a maldade do mundo exterior, sobre o dever sagrado das mulheres de La Garza, dar à luz filhos para os seus primos, manter a linhagem. 12 de janeiro de 1997. A minha irmã mais velha, Helena, teve o seu bebê hoje. Ele nasceu mal. Não tem todos os dedos da mão esquerda. E não chora. Apenas faz um barulho estranho. A avó Elvira levou-o. Disse que Deus o tinha reclamado. Não voltamos a ver o bebê. A Helena não disse uma palavra desde então. Ela apenas balança na varanda. Santiago teve que parar. A náusea o sufocava. O bebê. Reclamado por Deus. Ele o havia jogado no poço? Aqueles eram os ossos? Ele sentiu o gosto amargo da bile na garganta. Continuou lendo. O casamento forçado de Isabel com seu primo Ricardo. Um jovem taciturno e violento. As noites de terror silencioso. E então, a decisão de fugir. 4 de junho de 1998. Não aguento mais. Ricardo me bateu de novo. A avó diz que a culpa é minha. Que não sou uma esposa submissa. Amanhã à noite, quando todos estiverem a dormir, vou fugir. A minha mãe me deu as suas economias. Algumas notas amarrotadas. Ela me disse para fugir e não olhar para trás. Escondi o meu diário na caixa de metal do meu pai e vou jogá-la no poço, velho. Se eu não conseguir, quero que alguém saiba. Que alguém saiba o que acontece aqui. O coração de Santiago encolheu. Era a crônica da sua fuga, a que terminou com o relatório policial. Menor devolvida à sua família. Mentalmente instável. Caso encerrado. O que veio depois foi ainda pior. Isabel continuou a escrever. Ela recuperou o seu diário depois que a polícia a devolveu. 28 de julho de 1998. Estou de volta. Eles me encontraram. A polícia me trouxe de volta. Contaram à avó tudo o que eu lhes contei. Sobre os casamentos. Sobre os bebés. O oficial riu. Disse à avó que eu tinha muita imaginação. Entregaram-me a ela, e a porta do rancho fechou-se. O olhar da minha avó, nunca o esquecerei. Não era de raiva. Era de triunfo. Santiago fechou os olhos. Conseguia ver a cena. O agente condescendente, a adolescente aterrorizada, a matriarca a receber de volta a sua prisioneira. O sistema não só falhou. O sistema foi cúmplice. Entregou a vítima ao seu algoz com uma palmada nas costas. A correção de Isabel foi brutal. O diário descrevia-a com detalhes arrepiantes. Agosto de 1998. Estou na sala escura novamente. Mas desta vez é diferente. Não me deixam sozinha. Todos os dias, a avó vem. Ela lê-me passagens da Bíblia que ela própria reescreveu. Fala sobre como o meu corpo está sujo, contaminado pelo olhar de estranhos. Diz que deve ser purificado com dor. Ricardo também vem. Ele é o instrumento da minha purificação. As páginas seguintes estavam quase ilegíveis, manchadas de lágrimas. Frases interrompidas. O relato de um abuso sistemático, físico, psicológico, sexual. Um processo concebido para a destruir, para apagar a sua identidade, para a transformar numa das bonecas vazias da varanda. Santiago não conseguiu continuar a ler. Atirou o diário para o chão. Dobrou-se ao meio, vomitando no pó do deserto. O seu corpo tremia incontrolavelmente. O frio não era do deserto, era um frio que vinha de dentro. Da compreensão da capacidade humana para a crueldade e da indiferença do mundo que permite que ela floresça.
Depois de um longo tempo, ele se recompôs. Tremia. Pegou o diário. Precisava saber como terminava. As últimas anotações eram de meses depois. A letra tinha mudado. Era mais redonda, mais simples, infantil. 15 de dezembro de 1998. Hoje a avó me disse que sou uma boa menina, que meu sangue está limpo novamente. Ricardo me trouxe uma flor do jardim. Não tenho mais medo dele. Ele é meu marido. É meu dever. 3 de janeiro de 1999. Estou grávida. A avó está contente. Diz que será um menino forte. Um verdadeiro de la Garza. Estou feliz. É meu dever estar. A última página estava quase em branco. Apenas uma frase. Às vezes sonho que corro, mas já não me lembro para onde. Acabou. O diário terminava ali. A correção tinha funcionado. Tinham matado Isabel e tinham deixado o seu corpo a andar. Uma concha vazia. Ela era uma das mulheres da varanda? Qual delas? Ou talvez já não estivesse viva. Santiago ficou sentado no escuro durante horas. O diário de Isabel no seu colo. Já não era um jornalista à procura de uma história. Era uma testemunha. E o peso desse testemunho era quase insuportável. Sabia que não podia ficar com isto. Isto não era um artigo para o jornal local. Isto era um crime. Crimes, assassinatos, abusos, sequestros. Tudo escondido à vista de todos. Protegido pelo isolamento e pela lenda. E pela negligência das autoridades. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Dirigiu diretamente para Hermosilo. Não para a redação, mas para a Procuradoria-Geral do Estado. Levava consigo a caixa de metal, o diário, a prova. Ingenuamente acreditou que isso seria suficiente. Acreditava que a verdade, uma vez revelada, seria imparável. Estava prestes a aprender uma nova lição. Uma lição sobre o sistema, sobre a sua inércia, a sua apatia e a sua capacidade de triturar a justiça até a transformar em pó burocrático. Entrou no prédio do Ministério Público. Um labirinto de corredores cinzentos e cheiro de café velho. Pediu para falar com alguém responsável por crimes graves. Após uma longa espera, foi recebido por um agente do Ministério Público. Um homem de meia idade, com o rosto marcado pelo tédio. Santiago contou tudo. A fazenda, a matriarca, as mulheres vazias, o poço, o diário. Ele falava com a urgência de quem viu o horror cara a cara. O agente ouvia sem mudar de expressão. Acenava com a cabeça de vez em quando. Quando Santiago terminou, deixou a caixa com o diário sobre a secretária. Esta é a prova, disse ele. A voz de uma das vítimas. O agente não abriu a caixa. Empurrou-a para o lado com o dedo indicador. Recostou-se na cadeira, que emitiu um gemido cansado. Olhe, jovem, começou com um tom de infinita condescendência. Agradeço o seu zelo cívico. Fez uma pausa, como se procurasse a palavra certa. Mas o que me traz aqui é complicado. Complicado, repetiu Santiago, incrédulo. São crimes. Há pessoas a sofrer lá dentro. O agente suspirou. O suspiro de um homem que já ouviu demasiadas histórias. Primeiro, este diário, legalmente, é questionável. Obteve-o entrando em propriedade privada. É fruto da árvore envenenada, compreende? Um bom advogado destruí-lo-ia em tribunal. Santiago olhou para ele, estupefacto. Segundo, a maioria desses eventos que você descreve ocorreram há mais de 20 anos. Muitos dos possíveis crimes já prescreveram. Prescreveram? Sussurrou Santiago. A dor prescreve. O terror prescreve. O agente ignorou-o. E terceiro, e mais importante, os de la Garza. São os de la Garza.
Estão nessa terra há mais de um século. Não se metem com ninguém. Ninguém se mete com eles. É um acordo tácito. Abrir essa caixa, disse ele, apontando para o diário. É abrir uma caixa de Pandora. Problemas políticos. Problemas de terras. Não faz ideia. Santiago sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Estava a ouvir a voz do sistema. E não era uma voz de justiça. Era uma voz de conveniência, de apatia, de medo. Então, não vão fazer nada? Perguntou ele, com a voz trêmula de raiva e desespero. O agente encolheu os ombros. Um gesto mínimo, devastador. O que sugiro é que apresente uma queixa formal. Preencha o formulário 3A. Descreva os factos. Nós abriremos um processo. Será atribuído um número de processo e será investigado no devido tempo. O processo. O número do processo. O sistema não buscava justiça. Buscava ordenar o horror em pastas, classificá-lo, arquivá-lo até que fosse esquecido. Como o relatório de Isabel, de 1998. Santiago levantou-se. Sentiu-se tonto. A sala parecia inclinar-se. Ele pegou na caixa de metal. O diário de Isabel parecia incrivelmente pesado nas suas mãos. Era o peso de uma vida ignorada, de uma tragédia com a qual ninguém se importava. Ele saiu do escritório. Caminhou pelo corredor cinzento. Ninguém olhou para ele. Ele era invisível. Como Isabel. Como as mulheres da varanda. Como todas as vítimas cujos gritos morrem nos labirintos da burocracia. O sistema não estava avariado. Tinha sido concebido para funcionar assim. Para se proteger a si próprio. Não as pessoas. Santiago estava novamente na rua. O sol de Hermosilo batia-lhe com a sua fúria habitual. Mas ele não sentia o calor. Sentia um frio que lhe penetrava nos ossos. O frio de um escritório com ar-condicionado. O frio de um sistema sem alma. Agarrou-se à caixa de metal. Era a única coisa real num mundo de formulários e arquivos. O diário de Isabel. Uma âncora. Uma responsabilidade. Conduziu sem rumo pela cidade. As ruas cheias de gente. Carros. Barulho. Vida. Um universo paralelo ao silêncio do rancho. Ninguém sabia. Ninguém se importava. A vida continuava, indiferente ao inferno que ardia a apenas algumas centenas de quilômetros de distância. Chegou ao seu pequeno apartamento. Fechou a porta e o som da cidade atenuou-se. Mas o silêncio que restou não era de paz. Era o silêncio do poço. O silêncio das mulheres na varanda. Deixou a caixa sobre a mesa da cozinha. Olhou para ela por um longo tempo. Podia jogá-la fora. Podia esquecer tudo. Voltar ao seu trabalho, escrever sobre políticos sorridentes. Podia obedecer e viver, mas a imagem de Sofia tropeçando. O toque de seus dedos gelados. O papelzinho em sua mão. O poço. Não era um pedido. Era uma transferência. Ela tinha-lhe entregue a tocha. E agora, ele ardia. Não dormiu naquela noite. Sempre que fechava os olhos, via os retratos com os olhos em branco. Ouvia a voz de Elvira. O sangue é sagrado. Sentia o peso de décadas de sofrimento encerradas naquelas paredes de adobe. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Se o sistema não quisesse ouvir, ele faria com que todo mundo ouvisse. Se os corredores cinzentos do Ministério Público fossem um beco sem saída, ele criaria a sua própria avenida. Sentou-se em frente ao seu laptop. A tela em branco. Um espelho da sua própria impotência. Ou uma tela. Abriu o diário de Isabel. Ele começou a escrever. Não era um artigo. Era um testemunho. Um exorcismo. Os seus dedos voavam sobre o teclado. As palavras jorravam. Cruas. Dolorosas. Reais.
Escreveu sobre o sol de Sonora, sobre o rancho que não existe nos mapas, sobre Elvira, a matriarca de Vontade de Ferro, sobre a pureza do sangue e o preço dessa pureza. Escreveu sobre Isabel, o seu sonho de 14 anos, o seu casamento forçado, a sua fuga desesperada, o seu resgate por uma polícia indiferente, a sua correção. Transcreveu páginas inteiras do diário, a letra infantil contando horrores de adultos, os bebés reclamados por Deus, a resignação final. Às vezes sonho que corro, mas já não me lembro para onde. Escreveu sobre o poço, o cheiro, os ossos, o desespero de um segredo enterrado. Escreveu sobre a sua visita ao Ministério Público, sobre o agente entediado, o embedestaste, o fruto da árvore envenenada, os crimes prescritos, o formulário 3A. O rosto da indiferença. Não era jornalismo objetivo. Era um grito, um soco na cara da apatia, um ato de rebelião. Quando terminou, o sol já estava alto. Não tinha dormido. Não tinha comido. Só sentia um cansaço profundo. É um medo paralisante. O que fazer agora? O seu editor nunca publicaria isto. Demiti-lo-ia imediatamente. Criou um blog. Uma plataforma anônima. Chamou-lhe A Verdade Enterrada. Simples, direto. Carregou o texto. As fotos que tinha tirado do diário. Uma foto desfocada do portão da fazenda. Hesitou por um segundo antes de clicar no botão. O botão Publicar era um salto no vazio. Sabia que depois disso, nada seria igual. A sua vida, a sua carreira, a sua segurança. Tudo estava em jogo. Pensou em Sofia, na sua mão fria, e clicou no botão. O artigo estava na internet, flutuando no vasto oceano digital, uma garrafa lançada ao mar. Santiago desligou o computador. Entrou no chuveiro e deixou a água fria correr sobre ele. Sentia que precisava de se limpar, não da poeira do deserto, mas da sujidade do mundo que acabara de descobrir. As primeiras horas foram de silêncio absoluto, angustiante. Ele verificava a página a cada 5 minutos. 0 visitas, 0 comentários. O mundo continuava sem ouvir. O desespero começou a devorá-lo. E se tudo tivesse sido em vão? Então, aconteceu. Uma notificação. Um comentário. Meu Deus. Isso é real? Depois, outro. Estou em Ures. Ouvi rumores toda a minha vida. Depois, um compartilhar em uma rede social. E outro. E outro. Como uma pequena chama em um campo seco. O fogo começou a se espalhar, devagar no início. Depois, com uma velocidade assustadora. Ao meio-dia, o artigo tinha 1000 leituras. À tarde, 10.000. Ao anoitecer, 100.000. As pessoas compartilhavam com hashtags. Linagem escondido, justiça para Isabel, Sonora oculto. O seu telefone começou a tocar. Números desconhecidos, jornalistas de outros meios de comunicação, nacionais. É o autor de A Verdade Enterrada. Podemos verificar esta história? Santiago não respondeu. Desligou o telefone. O monstro que tinha criado era demasiado grande. Ele observava o crescer da segurança do seu apartamento com uma mistura de triunfo e terror. Na manhã seguinte, a história estava na primeira página dos principais jornais digitais do país. A televisão falava sobre isso. A fazenda do horror em Sonora. A família que vivia num pesadelo endogâmico. O nome de La Garza estava na boca de todos. O nome de Isabel. E então, o telefone de sua casa tocou. Aquele que ele nunca usava. Era seu editor. Sua voz não era cínica nem cansada. Era uma mistura de fúria e pânico. Santiago, o que diabos você fez? O gabinete do governador está ligando. Todo mundo está ligando. Você está demitido. Ele desligou.
Santiago ficou com o auscultador na mão. Demitido. Era o menor dos seus problemas. Uma hora depois, bateram à sua porta. Não era uma batida suave. Eram golpes. Fortes. Autoritários. Santiago espreitou pelo olho mágico. 2 homens de fato. Não pareciam jornalistas. Procuradoria-Geral do Estado. Abra a porta, Sr. Mendoza. O coração dele deu um salto. Abriu a porta. Um dos homens mostrou-lhe uma placa. O outro era o agente do Ministério Público. O homem do formulário 3A. O rosto dele já não estava aborrecido. Estava contraído pela raiva. O senhor causou-nos um grande problema, Sr. Mendoza, disse o agente entrando sem ser convidado. Eu não causei nenhum problema, respondeu Santiago, tentando manter a calma. Eu expus obstrução à justiça. Publicar detalhes de uma investigação não oficial, gritou o agente. Que investigação? Você disse-me para preencher um formulário. Disse-me que o caso tinha prescrito. Disse-me que não fariam nada. O agente ficou sem palavras por um segundo. O seu rosto ficou vermelho. A pressão da mídia obrigou-nos a agir. Um juiz emitiu um mandado de busca para o rancho. Iremos lá hoje mesmo. Fico feliz, disse Santiago com sinceridade. Não fique tão feliz, replicou o agente com rancor. Você virá conosco. Como testemunha? Como suspeito. Podemos acusá-lo de invasão, roubo de provas. Temos muitas opções. Por enquanto é uma pessoa de interesse que nos acompanhará, a menos que prefira vir detido. Era chantagem, uma forma de controlá-lo, de garantir que a narrativa oficial fosse a que eles ditassem. O sistema, uma vez atingido, revidava. Não buscava justiça, buscava recuperar o controlo da história. Santiago concordou. Não tinha outra opção. Saiu do seu apartamento, escoltado pelos 2 homens. Na rua, havia um comboio de veículos policiais, câmaras de televisão, jornalistas. O circo mediático tinha chegado. Colocaram-no num veículo sem insígnias. O agente sentou-se ao seu lado. Devia ter preenchido o formulário, sussurrou o agente enquanto o comboio arrancava. Devia ter feito o seu trabalho, respondeu Santiago. A viagem de regresso ao rancho foi surrealista. Um comboio de patrulhas e carrinhas do Ministério Público levantava uma nuvem de poeira na estrada do deserto. A notícia que ele tinha divulgado agora levava-o de volta ao epicentro do horror. Não como jornalista, mas como uma peça no jogo do sistema. Quando chegaram, o portão de ferro estava aberto. Não havia ninguém para recebê-los. A fazenda estava em silêncio. Um silêncio diferente do da outra vez. Não era um silêncio opressivo. Era um silêncio vazio. O silêncio do abandono. Os agentes se espalharam pela propriedade. Entraram na casa. Santiago ficou do lado de fora, vigiado por um polícia. Olhou para a varanda. As cadeiras de balanço estavam vazias. Balançavam levemente com o vento, como fantasmas a despedir-se. Um agente saiu da casa, pálido. Está vazia. Foram-se todos. O agente responsável, inimigo de Santiago, praguejou baixinho. Procurem por toda a parte. Não podem ter ido longe. Santiago sabia que ele estava errado. Tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. Elvira de la Garza conhecia aquele deserto melhor do que ninguém. Conhecia os seus segredos, os seus esconderijos. Tinha tido 24 horas de vantagem, uma eternidade. Os agentes revistaram a casa. Encontraram a sala com os retratos de olhos em branco. Encontraram os quartos austeros, as camas perfeitamente feitas. Na cozinha, a comida estava meio preparada sobre a mesa.
como se tivessem evaporado no meio do jantar. Mas encontraram mais uma coisa. Num 2 quartos ao fundo, que parecia uma sala de aula improvisada. Encontraram uma mulher. Estava sentada no chão, num canto. Abraçava os joelhos. Era velha e frágil. O seu cabelo era ralo e grisalho. E tinha um olhar perdido. O olhar de alguém que há décadas não vê a luz do sol. Um paramédico aproximou-se dela com cuidado. Senhora, como se chama? A mulher não respondeu. Apenas balançava-se para a frente e para trás. O paramédico insistiu. Estamos aqui para ajudar. Sabe onde está Elvira de la Garza? Sabe onde estão os outros? A mulher ergueu os olhos. Os seus olhos fixaram-se no paramédico por um instante. E ela disse uma única palavra. Uma palavra que gelou o sangue de todos os presentes. Mãe. Não era uma das netas. Era uma das filhas originais. Uma das irmãs da mãe de Isabel. Uma mulher que deveria ter 60 anos e aparentava 90. Abandonada. Deixada para trás por ser muito velha. Muito inútil para a fuga. Santiago sentiu uma dor aguda no peito. Era uma vitória vazia. Ele havia exposto o horror, sim. Mas os monstros haviam escapado e deixaram para trás apenas as suas vítimas mais destruídas. Os fantasmas. Naquela noite, a notícia era outra. A matriarca do clã de la Garza e os seus seguidores fogem. Começa uma caçada humana em massa no deserto de Sonora. Santiago foi libertado. A pressão da mídia tornava impossível mantê-lo detido. Ele se tornou o jornalista herói que revelou o caso. Um rótulo que lhe caía como uma roupa alheia. Ele não se sentia um herói. Sentia-se um fracasso. Não tinha salvado ninguém. Chegara tarde. Décadas tarde. Os dias seguintes foram uma loucura. Entrevistas, conferências de imprensa. A promotoria, que antes o desprezava, agora o apresentava como um colaborador fundamental. O sistema, especialista em sobrevivência, apropriava-se da sua história. Reescrevia-a para ficar bem. Para se mostrar eficiente. Justo. Mas Santiago sabia a verdade. Na solidão do seu apartamento, uma pergunta o perseguia. Onde estava Sofia? Onde estava a jovem com a cicatriz em forma de lágrima? Tinha conseguido fugir com Elvira? Ou o seu pequeno ato de rebeldia, o papelinho na mão de Santiago, tinha lhe custado a vida? Talvez o seu corpo estivesse agora no fundo de outro poço. Um poço que ninguém jamais encontraria. Era uma dúvida que o consumiria para sempre. A vítima anônima de uma vitória pírrica. O rosto silencioso do verdadeiro custo da verdade. O sistema tinha vencido no final. Tinha transformado uma tragédia humana num espetáculo mediático. E assim que as câmaras fossem desligadas, tudo voltaria ao normal. O processo seria arquivado. E o deserto guardaria, mais uma vez, os seus segredos. Porque há realidades que são demasiado proibidas para serem vistas por muito tempo. Demasiado sombrias para suportar a luz. O sistema sabe disso. E a sua principal função não é iluminar. Mas sim desligar novamente a luz. Classificar o horror. E esperar que todos esqueçamos. Sou Mateu Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.